Você provavelmente conhece a história de Moisés e o êxodo bíblico. A famosa história já foi tema de filmes e desenhos de sucesso. Na história do êxodo de Israel, Deus envia 10 pragas devastadoras sobre a terra do Egito. Entretanto, há muito mais profundidade nessas pragas do que você provavelmente possa imaginar. Conheça o tempo em que o Deus de Israel desafiou cada um dos deuses egípcios. Houve 10 prodígios, coletivamente chamados julgamentos, e também sinais e maravilhas. Essas pragas foram a reação da justiça de Deus contra a iniquidade e obstinação. Muito provavelmente, combinavam os fenômenos naturais com a intervenção divina, intervenção esta que servia de elemento controlador. As pragas foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó: quem é o Senhor, cuja voz ouvirei? Cada praga foi, por outro lado, um desafio aos deuses egípcios e uma censura à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio Nilo, o sol, a lua, a terra, o touro e muitos outros animais. Agora, as divindades egípcias ficaram em evidente demonstração de sua impotência perante o Senhor Todo-Poderoso, não podendo proteger os egípcios, nem intervir a favor de ninguém. A primeira praga. A primeira praga foi dirigida contra o rio Nilo, a vida e o coração do Egito. O Egito era um país desértico, e sua economia e sustento dependia do Nilo. Suas plantações eram irrigadas pelo Nilo, e os campos dependiam de solo fértil irrigado pelo rio. O Nilo também era a principal estrada para o país. Grande parte do comércio do Egito dependia dele. Embora essa praga fosse dirigida principalmente contra o rio Nilo, ela foi muito além. Todas as outras fontes de água foram afetadas, incluindo riachos e córregos de irrigação, e até mesmo a água armazenada em jarras e baldes nas casas das pessoas. O grande deus Canum, geralmente representado como um homem com cabeça de carneiro, era visto como doador e guardião do rio Nilo. Outro deus, Hapi, personifica as águas do rio durante a inundação anual, e era considerado o deus da fertilidade, já que depois da inundação, a terra ficava excelente para o plantio. Ele também era adorado como deus dos peixes, dos pássaros e dos pântanos, e é por isso que ele era frequentemente retratado com plantas do pântano em sua cabeça. Os deuses Sopet e Satet também eram ligados às águas do rio Nilo. A segunda praga. A segunda praga foi a das rãs, descrita na primeira parte do capítulo 8 de Êxodo. As rãs eram consideradas uma manifestação da deusa Hecate, deusa do nascimento e esposa do Criador do mundo. Hecate era representada com a cabeça de um sapo e o corpo de uma mulher. Além disso, a corte de Hapi, já mencionada, incluía deuses crocodilos e deusas rãs. As rãs eram consideradas sagradas no Egito, porque viviam em 2 mundos, na água e na terra. Elas eram consideradas tão sagradas, que se alguém, acidentalmente, as pisasse, poderia ser punido com a morte. Observe 2 grandes ironias aqui. Hecate deveria ser a deusa que controla o nascimento, mas nessa praga, literalmente, milhões e milhões de rãs estavam inundando a terra. Obviamente, a taxa de natalidade das rãs estava fora de controle, e se alguém pisasse acidentalmente numa delas, poderia ser punido com a morte. Então, como evitar isso, já que o chão estava coberto de rãs coachantes? Pois havia rãs nas ruas, nas casas, nas camas, nos fornos e nos utensílios domésticos. Literalmente, os egípcios não podiam andar sem pisar e esmagar rãs. Mas ao fazer isso, eles estariam violando suas próprias leis e condenando-se à morte por ofender a deusa Hecate e outras divindades em forma de rãs. Enfim,
o povo teve que sair para juntar grandes montes de rãs mortas por todo o Egito. O Deus verdadeiro zombou também dessa divindade, pois ela não conseguiu impedir que o Egito fosse invadido por rãs. A terceira praga. A terceira praga foi a dos piolhos, mencionada em Êxodo 8, 16 e 17. Provavelmente, esta praga era dirigida a Geb, o deus da terra. Os egípcios davam oferendas a Geb pela generosidade da terra, mas, neste caso, em vez de a terra produzir colheitas, frutas e legumes, ela estava provocando coceiras e gerando terríveis piolhos. E isso mostrou-lhes a impotência de seu deus Geb. Esta praga também desafiou o Thoth, o senhor da magia. Os magos não eram capazes de realizar qualquer tipo de magia, em virtude da presença destes pequenos seres pelo corpo. O historiador grego, Heródoto, que viajou ao Antigo Egito, nos conta que os sacerdotes egípcios tinham que realizar muitos rituais de limpeza para servirem como sacerdotes. Alguns deles eram especificamente para evitar ser infectado por piolhos, o que os impediria de cumprir suas obrigações religiosas a serviço de seus deuses. Mas agora a presença desses piolhos significava que os sacerdotes egípcios não podiam mais servir a seus deuses. Eles nem sequer podiam ir aos templos para dirigir a adoração aos deuses egípcios, porque agora eram considerados impuros para realizar seus rituais. Então, esse foi um golpe não apenas contra Geb e os outros deuses egípcios, mas também contra todos os sacerdotes pagãos do Egito. A quarta praga. A quarta praga é relatada em Êxodo 8, do versículo 20 ao 23. É comum as pessoas acreditarem que a quarta praga era um enxame de moscas. Entretanto, aqui, a palavra moscas foi adicionada por tradutores, pois não está no hebraico original, que simplesmente usa a palavra enxames, em referência a insetos voadores. Um cenário mais provável, baseado na maneira como vimos Deus operar até agora nesta história, é que os enxames dessa passagem se referiam a outro inseto voador e rastejante, que os egípcios consideravam sagrado, o escaravelho. Na verdade, estes eram escaravelhos rola-bosta, ou besouro do esterco, insetos que se alimentam de estrume. Os escaravelhos também podem ser muito destrutivos, porque têm mandíbulas extremamente fortes para mastigar facilmente a madeira. Essa praga foi dirigida particularmente ao deus do Egito Keper. Essa divindade egípcia era descrita como um homem com a cabeça de escaravelho rola-bosta. Keper era visto como o deus que empurrava o sol pelo céu. Ele estava associado ao escaravelho, porque este rolava estrume em bolas esféricas pelo chão, semelhante a que pensavam os egípcios sobre Keper, ou seja, que empurrava o sol pelo céu. Então, quando esse enxame de criaturas invadiu a terra, isso consistiu em uma afronta direta ao deus Keper. E esse deus mostrou ser incapaz de controlar os insetos destruidores que agora estavam mastigando as casas e os edifícios egípcios. Também podemos notar a incapacidade do supremo deus do vento, Amon, que deveria poder expulsar os enxames. Aqui, o verdadeiro Deus mostrou a completa inutilidade dos outros deuses egípcios. A quinta praga. A quinta praga, relatada em Êxodo 9, versos 1 ao 6. Tal praga causou um enorme desastre econômico para os egípcios. Ela afetou sua alimentação, transporte, capacidade militar, capacidade agrícola e bens econômicos produzidos por esses animais. O gado no Egito não era apenas muito valorizado, eles também eram considerados sagrados. Os egípcios adoravam muitos animais, e entre eles, os touros e as novilhas. Ptah, o deus da criação, representado pelo touro vivo. Apis, como a renovação da vida por meio de Ptah. Hathor, uma das maiores deuses mães do Egito,
representada como uma deusa com cabeça de vaca, ou uma fêmea com feições de vaca. Geralmente, Hathor era representada com chifres e um disco solar na cabeça. Ela era vista como a mãe simbólica do faraó. Diante dessa praga, os inúmeros deuses do Egito nada puderam fazer para proteger o gado e o rebanho dos egípcios. A sexta praga. Na sexta praga, descrita em Êxodo 9, versículos 8 a 11, o Senhor feriu os egípcios com úlceras nos homens e no gado. Os egípcios adoravam diversas divindades da cura, e até sacrificavam seres humanos para elas. As vítimas eram queimadas em um altar, e suas cinzas lançadas no ar, onde o vento espalharia cinzas sobre o povo. Isso era visto como uma bênção para eles. Moisés pegou cinzas desse forno e as jogou no ar. As cinzas foram espalhadas pelo vento e caíram sobre todos os sacerdotes, pessoas e o restante dos animais. Mas, em vez de uma bênção, isso se transformou em úlceras dolorosas. Essa praga seria uma afronta aos deuses egípcios da cura. Um era Imhotep, deus da medicina. Outro era Thoth, representado por um homem com cabeça de ibis, o deus da inteligência e da ciência médica. Outro era Nefertem, deus da cura. E havia Ísis, outra figura da tríade egípcia, e esposa de Osíris. Supostamente, ela era capaz de trazer Osíris de volta à vida, mas mostrou-se impotente para proteger ou ajudar os egípcios das dolorosas úlceras que se espalharam por toda parte. A sétima praga. A sétima praga é contada em Êxodo 9, versículos 22 a 26. Como essa praga se originou no céu, a divindade desacreditada por essa praga foi Nut, a deusa do céu. Frequentemente, ela é retratada na arte egípcia em forma de uma mulher em arco, com o corpo todo estrelado formando o céu celeste. Mas Nut não foi a única deusa egípcia desacreditada por essa praga. Onde estava Shu, o deus do ar e portador do céu? Porque ele não parou com essa tempestade devastadora. Onde estava Horus, representado com cabeça de falcão, terceiro membro da tríade egípcia, e deus solar dos céus, do Alto Egito? E o que dizer de Sete, deus das tempestades e protetor das plantações? Ou Néper, deus das culturas de grãos? Ou novamente Osíris, que era governante da vida e da vegetação? Essa praga foi outro ataque devastador ao país. Os egípcios já haviam perdido o peixe de sua dieta, quando o Nilo se transformou em sangue. A praga dos animais matou grande parte do rebanho de gado, e os animais que ainda estavam no campo, no momento da tempestade de granizo, foram mortos pela saraiva, de modo que os egípcios perderam muitas de suas fontes de carne e leite. Ademais, as várias divindades de vaca, mencionadas anteriormente, nada puderam fazer. A oitava praga. A praga da chuva de granizo foi seguida pela praga de gafanhotos. A praga do granizo destruiu as colheitas e a maioria das plantas, mas agora, o pouco que havia sobrevivido seria devorado por gafanhotos, como diz o texto de Êxodo 10, versículos 13 ao 15. A história documentou que os enxames de gafanhotos destruíram os suprimentos alimentares das aldeias em questão de minutos. Eles simplesmente devoravam tudo que era verde. Novamente, como nas pragas antecedentes, os deuses do Egito ficaram em silêncio. Você deveria estar se perguntando o que seus adoradores pensaram quando viram aquela devastação. Onde estavam as divindades egípcias? O que dizer de Osíris, o principal deus da agricultura? Novamente, ele, Ísis, Sete e Néper foram todos desafiados, assim como Shu, deus do ar, e Amun, deus do vento. Os campos devastados, golpeados pelo granizo e queimados pelo fogo, e agora devorados pelos gafanhotos, testemunhavam a impotência dos deuses egípcios. A nona praga.
Em Êxodo 10, versículos 21 a 23, encontramos a nona praga vinda da parte de Deus contra o povo egípcio. A praga das trevas, onde, por 3 dias e 3 noites a terra do Egito ficou em total escuridão. A praga das trevas foi um julgamento sobre a religião do Egito e toda a sua cultura. Nenhum dos deuses do Egito era mais adorado do que o deus do sol, conhecido por diferentes nomes como Re, Ra, Atum ou Atom. E às vezes, Horus, havia se identificado com o supremo deus Amon, Amun, ou Emen. Portanto, Amon-Ra era considerado o maior dos deuses do Egito. Ele era visto como o criador, o doador da vida, aquele que inundou a terra com seus raios energizantes. Muitos faraós incorporaram o nome deste deus em seus próprios nomes. Mas, durante essa escuridão, Amon-Ra ficou em silêncio. Literalmente, ele estava longe da vista de todos. Nada era visível naquela escuridão sufocante que cobria a terra. Não apenas todos os outros deuses e deusas do Egito estavam impotentes, mas também seu maior e mais importante deus, Amon-Ra, era totalmente incapaz de ajudá-los. Mais uma vez, os deuses dos egípcios os decepcionaram. A 10ª praga. A 10ª praga contada em Êxodo 12, versículos 29 e 30, aniquilou os primogênitos dos egípcios, tanto humanos como animais. Deus considerava Israel seu primogênito entre as nações, e advertiu ao Egito sobre esse castigo. Por isso, o juízo veio sobre todos os primogênitos do Egito. Além disso, naquele tempo e cultura, o primogênito recebia a maior parte da herança de um pai. Geralmente, os primogênitos se tornavam a elite dominante do país, generais e oficiais militares, principais administradores, e até faraós. Mais uma vez, os deuses do Egito ficaram em silêncio. Serket, a deusa da proteção, mostrou-se impotente. Mesquinete, a deusa do parto, que assistia ao nascimento dos filhos, não conseguiu salvar os primogênitos. Sobek, deus da proteção e da fertilidade, que sintetizava o poder dos faraós, não conseguiu proteger ninguém. A deusa Nekhbet, representada como um abutre, usando a coroa branca do Alto Egito, protetor especial do faraó, não pôde proteger o filho do faraó. E, mais uma vez, onde estava Osíris, o doador e governante da vida? Com essa praga, o faraó finalmente cedeu e deixou os israelitas partirem. Esse ato de forçar o faraó a agir contra a sua vontade demonstraria a submissão à soberania do verdadeiro Deus, e não aos deuses egípcios. Vadjet, a deusa da autoridade real. Mat, deusa da ordem cósmica, sob cuja proteção os governantes do Egito reinavam. E a Sekhmet, deusa da guerra, que supostamente soprava fogo contra os inimigos do faraó. Todos esses falsos deuses foram julgados, demonstrando que eles não tinham nenhum poder ou valor. De acordo com Êxodo 12, versículo 12, todos os deuses do Egito seriam julgados até a 10ª e última praga. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania do Senhor, como o único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias. Deus, através da grandeza do poderoso Egito, o reduz a nada, junto com suas crenças, fazendo com que seu nome seja conhecido entre todas as nações. Algo semelhante acontece no fim dos tempos, quando surgir o último império dessa terra. Deus executará juízo sobre esse mundo, alguns, muito semelhantes aos do Antigo Egito. Juízos estes, contidos no livro do Apocalipse, com os 7 selos, as 7 trombetas, e as 7 taças da ira de Deus. Isso só nos mostra que Deus,
é quem está no controle de tudo, e nada acontece sem sua permissão. Um texto que evidencia muito bem esse controle de Deus sobre todas as coisas é o de Ezequiel 38, verso 16. Quando o líder supremo desse último império tentar destruir o seu povo, Deus, semelhante ao que fez na antiguidade, manifestará o seu poder à vista de todos, em favor do seu povo, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Ezequiel 38:16. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, e até a próxima.